Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Tava com saudade de gravar um episódio aqui e mais uma vez com o Danilão aqui. E aí, Danilo, beleza? Tava com saudade mesmo? Eu tava curtindo as férias aí de boa. Tava, cara, eu gosto, cara. Eu vou te falar que eu prefiro gravar o podcast do que stories, mas, cara, aqui é bem mais tranquilo, bem mais fácil de fazer. Tava também. Saudade, né? Que bom. Cara, hoje a gente quer falar sobre algo que todo mundo gosta de saber. Né, tem dificuldade, ainda mais você que é empreendedor, empreendedora, que tem o seu telefone como o seu meio de trabalho, suas redes sociais, como você pode gerar um conteúdo que vende. Né? Eu sei que esse é um grande desafio, ainda mais no mundo hoje todo mundo quer copiar um monte de coisa, ninguém quer ser de fato a sua identidade ali colocada. Então, é claro que não a gente vai falar sobre isso, né? A gente nem queria gravar esse podcast, a gente queria uma consultoria grátis, como dar o Miguel, traz ela aqui pra gravar um podcast, a gente pergunta tudo. Cara, essa é a vantagem do podcast, isso, né? Isso. Mas é claro que vou deixar que ela se apresente. Isadora, seja muito bem-vinda ao Disciplina Financeira. Muito obrigado pelo convite. Eu falei, nossa, da onde que será que veio o convite? Aí eu fiquei pensando, da onde que veio, né? Aí foi do estúdio, né? Eu adoro participar de podcast, é o segundo, então tá sendo muito legal. Falar do conteúdo que vende, pra mim, realmente foi um destrave, principalmente no digital, depois de muitos anos aí batendo na trave, então foi bem legal. E meu nome é Isadora Domingues, sou escritora, palestrante, amo fazer podcast também, a gente tem lá um podcast Maratona de Histórias. E hoje o que mais eu encontrei nos conteúdos, inclusive, é a autenticidade, que o pessoal tem tanta dificuldade. Então, as amarras aí a gente vai liberar pro pessoal como fazer. Ótimo, sensacional. E, cara, assim, uma das coisas que todo convidado a gente sempre faz uma análise antes pra trazer, né? Pra saber se o conteúdo faz sentido com o que a gente comunica. E uma das coisas, acompanhando o Instagram da Isadora, foi justamente sobre esse ponto, né? Sobre você ter a sua parte profissional, a sua família muito bem colocada dentro do seu storytelling, né? Que a gente tava falando anteriormente. Por você ser maratonista também, que você não falou, mas eu já vou deixar o spoiler aqui. Então, assim, são coisas que pra mim faz muito sentido. Então, você traz a sua vida real de fato no seu dia a dia. E é a coisa que a gente bate muito, né? A gente fala muito de finanças, de investimento, de empreendedorismo, de gestão, tudo baseado para a pessoa física comum. Somos nós aqui. Então, por isso que é legal saber sobre isso. E pegando desse ponto, né? Uma das coisas que você bate muito na sua rede social é a questão da corrida. Né? Eu quero muito conectar, cara, a corrida com o empreendedorismo. Assim, aonde começou essa paixão? Da onde surgiu isso? Então, quando eu iniciei a corrida, foi lá em 2014, e foi um episódio, assim, era pra ser traumático, e foi um episódio de força. Ali que eu descobri que eu falei, opa, as pessoas que me contrariam, elas me dão um gatilho pra fazer algo diferente. E eu tinha um ex que eu era obesa, eu tinha 36 quilos a mais, e eu fui pra academia porque no Natal anterior, em janeiro, isso começou em janeiro de 2014, no Natal anterior, ele pegou e falou assim, no Natal mesmo, nossa, você tá horrível com essa roupa. Cara, você tem, assim, parecendo uma mulher grávida de 6 meses, tá horrorosa. Você tira isso aí, põe menos brilho que você puder. No meio da minha família, no meio de todo mundo. Eu respirei, sabe quando você finge que não foi com você? E eu falei, beleza. Mesmo final de ano, eu fui pra casa do meu primo no litoral de São Paulo e fizeram também a piadinha das 7 ondinhas. Ah, aquela coisa, vamos pular as ondas, tá todo mundo chapado, vamos pular as ondas. Só que isso ficou na minha cabeça, mesmo tendo bebido, aquilo ficou. Ele virou pra mim e falou assim, e a Isa vai pular as ondas, a gente vai ter um tsunami. Aí aquilo Nós já vamos ficou. marcar o arroba dele aqui embaixo. Pra galera deixar o Por favor, que pensa sobre. lá. Obrigado. E aí aquilo ficou, e assim, todo mundo riu e tal, eu também levei na esportiva, fingi que não era comigo. Só que ali eu tomei uma decisão, falei, bom, a partir do ano que vem, eu não tinha dinheiro pra pagar academia, eu na época também não entendia zero finanças, tá? E aí eu fiz um empréstimo no banco pra pagar a academia anual, pra eu não ter como não ir. E aí eu paguei e falei, agora eu vou de qualquer jeito. E o mesmo ex falava pra mim assim, toda vez que eu entrava na academia, ele, nossa, você vai continuar fazendo passar vergonha? Porque ele treinava lá, tá, não sei o quê, e ele fingia que eu não existia ali dentro. E assim, eu falei, bom, eu vou continuar e seja o que Deus quiser. E eu comecei a andar na esteira. Então, assim, era CLT, trabalhava normal, então eu tinha pouquíssimo tempo de treinar. E o tempo que tinha, o cara olhava pra mim e falava, vai pra esteira. Eu falava, meu Deus, a esteira de bairro, você fica virado pra parede. Eu ficava 60 minutos olhando pra parede, não tinha telefone pra nada, né? E beleza, eu fui continuando, ele falou assim, tem uma forma de você emagrecer mais rápido, se você começar a correr. Eu falei, tá bom. Aí eu ouvia de novo, você nunca
vai correr 1 quilômetro. Eu não fazia ideia do que era uma maratona. Eu virei pra ele e falei assim, eu não só vou correr 1 quilômetro quando eu vou maratonar o mundo inteiro. E aquilo ficou. E ali eu comecei, eu falei, bom, vou fazer do jeito que dá. E aí eu fui indo bem, comecei a melhorar o tempo, 6 meses depois estava 30 quilos mais magra, a academia patrocinou a primeira corrida. Caramba. E aí eu fiz os primeiros 5 quilômetros morrendo, com o tênis que eu tinha, não tinha relógio, não tinha nada disso, era o que tinha, eu fui. E aí, mais 2 meses depois eu continuei, e aí no final de 2014 eu peguei o primeiro pódio. Aí eu falei, esse negócio aqui é legal, né? Você gostou da brincadeira. Eu comecei a gostar. Só que, assim, a falta de dinheiro, porque eu ganhava muito pouco, né? Não era formada ainda, então o negócio era muito escasso, fez com que eu fosse correr na rua. Porque eu não tinha como continuar pagando academia. Aí veio o divórcio, obviamente. Pô, que bom, né? Chegou no momento do divórcio. Aí eu comecei aí fiquei ainda mais sem dinheiro, a coisa foi bem escassa, assim, no começo. E a corrida era o que me salvava. Então, era onde eu me sentia confortável. Então, eu troquei o conforto de comer muito por de correr mais. E aí, eu comecei a correr e ali eu comecei a conhecer outras pessoas. Ia nas provas, as pessoas estavam muito animadas. E eram pessoas que geralmente pagavam para ir. Então, tinha um status social melhor. Eu tinha estudado. Aí, você muda de ambiente. E ali foi onde começou os destraves, assim, de... Eu preciso ler mais, eu preciso fazer outras coisas que essas pessoas também fazem. Aí foi onde começou. E dali pra rede social, pra ir pro Instagram e começar a fazer conteúdo na internet, como é que você foi evoluindo pra isso? Então, quando a rede social, o Instagram abriu, eu ainda demorei uns 2 anos pra ter Instagram, porque meu celular não baixava aplicativo. Eu só troquei de celular quando o meu celular não dava pra ter WhatsApp. Aí eu falei, bom, agora é o momento. Tô todo mundo no WhatsApp e eu no SMS. E aí eu troquei celular, tal, baixava, postava, assim, receita. Eu trabalhava no jurídico de um hospital, então eu postava receita do que eu fazia. O meu trabalho de receita começou a interferir nas pessoas que viam o meu emagrecimento, queriam saber o que eu fazia dentro do hospital. A gente tinha um projeto de emagrecimento dos funcionários. E aí as coisas começaram a ir, só que eu postava blogueiragem. As coisas mudaram mesmo quando eu vim para São Paulo, e aí passei na UAB e tal, eu comecei a trabalhar aqui. E aí eu conheci meu atual marido, que nunca teve uma carteira de trabalho, porque foi empreendedor a vida inteira. E só que ele já trabalhava na internet. E aí tinha um domingo, eu tava na casa dele, porque era cômodo pra mim, porque eu morava no Zona Oeste, ele morava perto da Paulista, eu trabalhava perto da Paulista, foi aqui que eu me colocou ficar. E aí ele pegou e falou assim, olha, o que você tá fazendo? Aí eu, tô fazendo um processo aqui, eu preciso entregar amanhã, domingo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, então, mas... você vai ganhar mais, você tá trabalhando no final de semana, a gente tá deixando de ficar junto, né? Não, mas e se você perder? O escritório perde uns milhões e eu tô lascada, né? Na rua. Aí ele, então, eu não tenho nada a ver com o seu salário, nada a ver, mas assim, aquilo que você faz, que você tem tanta responsabilidade, é o que você ganha um tanto aqui no mês e eu ganho por dia vendendo na internet. Aí eu, é o quê? Eu gostei disso aqui. E aí foi a primeira vez, assim, que eu falei, bom, vou sair. E aí comecei a advogar por conta, começando a fazer os conteúdos. Só que era muito diferente, assim, não tinha estratégia, não conhecia. E aí a gente começou a estudar, Érico Rocha e tal. E aí eu fui pra área do emagrecimento. Você começou com produto de emagrecimento? Comecei com produto de emagrecimento. Seu primeiro produto foi em como 2019. emagrecer, alguma coisa assim? Foi, e aí eu tive um problema, assim, eu tinha feito um processo de emagrecimento com a Mayra Card na época. E aí foi tudo super bem e tal, e tive um ótimo resultado, porque eu tinha aquele efeito sanfona, né, e era difícil, então eu fui lá, eu fui tratar mais, não era só alimentação, eles tratavam a parte comportamental, e aí ela me repostou, na época, nos stories dela. E a minha conta de 2.000 e poucos seguidores foi pra 10, e assim, pá. E aí eu, nossa, e agora o que eu vou fazer com isso? E aí a gente tava estudando, falei, vamos começar aqui. Só que era tudo muito amador. Eu achava assim, vou gravar daqui de casa mesmo, do jeito que tiver. Não pensava na estética. Isso é até bom um assunto pra gente entrar, né? Porque o meu Instagram é totalmente nas coxas, em casa mesmo, no canto ali, tá tudo errado. Né? Não é que tá errado, mas a forma que eu pensava, que eu via o Instagram não era de forma profissional. Então, vou postar aqui, então segui os negócios lá do Érico Rocha. Eu não fazia ideia do que era lead, eu não sabia o que era e-mail marketing. Eu só gastei muito dinheiro até dar o resultado. E aí eu entendi que o que ela fez de ter me repostado, ter vindo muita gente, veio muita gente de perfil desqualificado.
Então, começou a flopar. Os meus posts cada vez pior, era cada vez pior. Então, não era a quantidade de seguidores que estava me fazendo ter um pouco mais de relevância. E aí, eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí, 1 ano e meio alimentando aquele Instagram e ele não ia pra frente de jeito nenhum, eu tive que começar de novo. Cara, aí, você eu começou abandonei o Instagram de 12 mil seguidores e comecei tudo de novo. E aí, quando eu falei pra ele, eu vou começar de novo, com aquela cara de, meu Deus, de novo, né? Tá inventando moda, né? De novo. E já tava em outro curso, aí começou o compilado de curso. E faz outro curso, e faz mentoria. E aí, realmente, a recomendação era, ou tira tudo, mas você não sabe quem foi que entrou. Então, eram pessoas que era só pra bisbilhotar a vida dela e entraram lá pra ver quem era. E fica E seguindo ficou, e nem e olha. aí o Instagram entrega pra 5 a 7% só daquelas pessoas da base. As pessoas não reagem, seu conteúdo é irrelevante. Aí o algoritmo cai. Aí eu falei, bom, vai rolar mesmo. E aí foi quando começou tudo de novo. Isso foi em dia 8 de junho de 2021. Foi quando eu estabeleci essa conta nova. Começou tudo do zero. Ainda dentro do perfil de emagrecimento, mas tudo do zero. E acho que esse é um desafio pra galera que gera conteúdo, né? Então você acaba se acostumando e você tem até um apego, né? Então, poxa, a primeira conta que passou ali de 10 mil seguidores, independente do número de seguidores, você cria um apego emocional. Não vou largar isso aqui, é meu, pô, eu construí isso. Eu tinha documentado toda a gestação. Você levou gente da primeira pra segunda? Falou, mudei de perfil, galera, fui. Foi muito pouco. Uhum. Assim, não deu 60 pessoas. Porque realmente a galera que tava lá Engajada, já não tinha de nada. fato, já tá. Era muito Ou seja, foi uma sábia decisão, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ainda eu olho lá, às vezes eu busco como um formato de álbum de fotos. Ah, tem um TBT pra eu vou postar. Eu vou lá pegar, ele já estava postado, eu legal. vou alterar a legenda e vou trazer pra minha atualidade. Então serve mais hoje como consulta. E hoje o principal produto digital é uma escola, né? Isso. Uma escola de marketing digital voltada para mães. Exatamente. Quando eu engravidei, tive o Valentim e tudo mais, a gente começou a ter os eventos, né? Porque eu tive meu filho na pandemia, finalzinho de 2020, foi uma doideira. Só que em 2021 começou a flexibilizar e o nosso primeiro evento presencial, eu nunca tinha ficado longe dele. E ali foi a primeira uma dificuldade, porque ele mamava no peito e como que eu vou sair se eu sou a fonte de... E ele não pegava nada, de bico nenhum diferente. Aí eu falei, bom, eu vou ter que ir, porque agora ele já come, seja o que Deus quiser. Então, eu tive que passar a barreira do emocional pra poder ir, e a gente foi. Só que foi a primeira vez que eu observei, não tinha lugar pra mãe nos eventos. Se eu quisesse levar meu filho, por exemplo, não tem espaço, área kids. Aí, eu fiz um feedback, na época era do Grupo Primo, ainda um que a gente foi, e eles falaram assim pra mim, então, mas não é um ambiente pra criança. E se não é um ambiente pra criança, também não é um ambiente pra mamãe solo, né? Quantas mães solos, às vezes, dependem financeiramente de um cara escroto que tá lá com ela? Sim. E cara então não tem é onde ambiente deixar pra o filho ela. e quer evoluir, quer progredir, né? Exatamente. Então, ali eu tive o primeiro clique. Mas, ainda assim, Que legal, cara. eu deixei. Falei, beleza. E aí, as coisas foram indo. A gente começou em mais eventos e mais mentorias. E sempre eu tinha essa observação de novo, se eu tivesse que trazer meu filho aqui. Então, eu comecei, quantas mulheres será que gostariam ou poderiam até pagar pra estar aqui e não está? E aí teve um evento de corrida também da Sephora, que eu fui aqui em São Paulo, era um evento de corrida feminina. Você ganha, né, os kits lá de maquiagem. E uma menina que eu sigo na internet, que corre muito, pegou pódio, primeiro lugar, maravilhosa lá. Ela ia subir com a filha dela e não pôde. A filha dela, 8 meses de idade, ela ia pegar o cheque lá, que ela pegou primeiro lugar, e a criança não era bem-vinda no espaço de uma corrida feminina. Mas ia ter o show da Cláudia Leite, nada contra a Cláudia Leite, mas eu preferia muito mais pagar um espaço para ter mais mães ali, que às vezes precisam de um ambiente com mais mulheres, do que simplesmente ouvir a Cláudia Leite cantar. E todo mundo ficou revoltado, ela foi receber o cheque do lado de fora da arena, porque o marido não podia entrar. Foi assim, um absurdo. Aí mais um lugar que não tem espaço para uma mãe. Então começou assim a ideia de eu preciso olhar para minha realidade se não tivesse ninguém. E foi dessa. E às vezes é tão óbvio, mas o pessoal não percebe, né? Quem faz não. Vai não encarecer. percebe. Acredite, uma mãe pode pagar, ela prefere pagar um lugar que tem espaço pro filho dela. Sim. Não, óbvio, faz muito mais Sem sentido dúvida. pra ela, assim. E você tá excluindo uma fatia grande de mulher, né? Eu tô fazendo um evento pra mulher, mas menos pra quem é mãe, né? E todos os eventos de femininos que eu fui, eventos assim, 4.000 mulheres reunidas nessa arena, não sei o quê.
era fato. Ah, você é mãe e tal, não sei o que. Ah, sou. Mas eu vou ter que ir embora mais cedo porque fulano que tá com meu filho... Ou seja, a pessoa paga às vezes 3, 4 mil reais pra estar no evento, ela não fica até o final, às vezes uma palestra que ela precisava ouvir, ela não ouve, porque ela tem que voltar, porque não tem quem fique. Aí você olha e fala, pô, mas o evento é feito por uma mãe, e ela não consegue olhar isso, eu que tô deixando a desejar agora, porque agora eu já sei do problema, então se eu sei, eu vou resolver. E foi por aí que começou a ideia de montar a escola digital. Não, e é legal que, sim, vários pontos da sua jornada que você contou até aqui, eles sempre, a partir de uma frustração, uma insatisfação sua, e dessa insatisfação se tornou um negócio ou uma motivação. Né? Eu acho muito legal, porque, assim, tudo que acontece na nossa vida, a gente pode levar isso para 2 campos. Ou eu posso, beleza, vi um problema, eu posso me ofender com esse problema, e me guardar e ficar com aquele problema pra minha vida inteira. Ou eu posso falar assim, desse problema, eu vou filtrar o que faz sentido. De fato, algumas situações eu preciso melhorar. Agora eu vou melhorar e vou transformar em um combustível. Né? Eu nem uso muito motivação, porque, cara, é um motivo que você precisa, mas a motivação, ela acaba diminuindo. Diferente de disciplina, que você acaba conseguindo manter ali ao longo da jornada. Mas é muito legal ver isso, porque tem várias pessoas assistindo e ouvindo a gente que ela pode, talvez, passar por um momento como esse. Talvez alguém falou uma coisa que ela não se agradou, que ela se ofendeu, ou ela viu uma situação que ela, cara, não tô confortável com isso, e aí você pode tomar a decisão de mudar através disso que aconteceu. Eu acho, sensacional, cara, e você transformou isso num negócio hoje, né? Foi, então, e aí eu fui ver a história, quando a gente tá falando de storytelling, né, antes de começar, eu fui ver, sempre ouvi assim, você precisa contar suas histórias. Até recentemente a gente foi na gravação do podcast do Joel, e o Caíto Maia falou muito que a diferença é que ele não vende óculos, ele vende as histórias. E eu falei, realmente, as histórias, elas encantam muito, elas dão significado a produtos, às vezes, que a gente se apega a um colar, porque era da avó, se apega a não sei o quê, porque tem uma história. E aí eu falei, vou ver o que eu fiz de diferente para ver se o que eu tô fazendo agora, porque como a gente lançou, o lançamento dá um medo. Então, assim, eu vou lançar um negócio que eu vou gastar dinheiro com tráfego, eu vou gastar dinheiro... Isso precisa ser um investimento, eu não posso simplesmente pegar meu dinheiro e queimar. Então, será que faz realmente sentido? Será que outras pessoas não fizeram porque não tem demanda? E aí, quando eu fui ver na minha história, eu já tinha feito produto de emagrecimento para mães. Porque eu fiz para voltar ao corpo pós-parto. E era muito focado no comportamento. Porque a mulher, ela se deixa levar pela maternidade, esquece que ela é mulher. E aí eu falei, eu já tinha feito isso lá atrás, antes de mudar de nicho. Então eu comecei a ver que realmente existia ali uma parcela de mães, e aí eu fui ver dados. Aí tem uma pesquisa da FGV que mostra que 59% das mulheres são mandadas embora pós-licença maternidade. Ou seja, se a situação estava ruim antes, ela vai piorar e ela vai ser jogada à dependência de alguém, ou ela vai ter que empreender. E ela vai empreender como se ela não tem acesso. Aí eu falei, então tem mercado, então vamos, então. E aí foi assim que começou. E falando de Instagram, entrando um pouco mais nessa parte de produção de conteúdo que vende e tal. Então, assim, a sua visão é que não adianta, se você vende óculos, se você vende carro, você só falar do carro, óculos, né? O que é o storytelling exatamente? É você introduzir histórias relacionadas à sua vida, ao produto? Como fazer esse link? Na minha visão, e aí vendo muito como advogada, eu vi que alguns amigos, inclusive advogados, têm facilidade com as histórias. Porque eu tenho que convencer um juiz de que o meu cliente tá certo. Sim. Então eu tenho que contar. A gente sempre monta, por exemplo, uma história dentro de um processo. Hoje não advogo mais, hein, pelo amor de Deus. Mas a gente sempre conta uma história dentro de um processo, que é fato, o valor e norma, que é o que a gente aprende na faculdade. O fato é a história, é o que aconteceu na visão do meu cliente. E o juiz, ele tá careca de saber de tudo que tem dentro da lei. Ele já tá lá, ele coloca lá no computador, se tiver dúvida, tá lá. Sim, já. O que vai fazer a diferença na história é como eu vou amarrar a história, a legislação e as provas. Porque quantos a gente vê uns casos de injustiça, que às vezes a gente nem sabe se é injustiça, pela história que a mídia conta. Então, será que é aquilo mesmo? Eu falei, eu também já fazia isso na faculdade, já fazia isso advogando. E aí, quando eu trouxe, eu falei, bom, como que eu vou fazer isso pro Instagram? Porque curso de marketing digital, se a gente chacoalhar uma árvore, cai 1000. Como que o meu curso vai ser diferente? Primeiro, ele vai ser destinado a uma pessoa. Então, se eu não sei o meu público, eu não conto uma história. Eu falo aleatoriamente. E é o que acontece hoje. Eu vejo aqui vocês falam da área financeira. O Grupo Primo também fala de finanças. A Natália Arcuri também fala de finanças. São públicos completamente diferentes. Eu, por exemplo, comecei a estudar finanças com a Natália porque ela falava a minha língua.
Só que depois que ela, por exemplo, se posicionou politicamente, caiu pra mim e falei, vou continuar com o Thiago aqui. Então, assim, foi uma coisa... A história que ela contou, ela amarrou uma história nela que não faz mais sentido pro público. Perfeito. Então, uma parte do... eu vou perder o público. Aí vai de você. Toda vez que você se posiciona, vai acontecer 3 coisas no seu conteúdo. A primeira, vai chegar gente nova. A segunda, vai gente embora. E a terceira, vai ficar aquele pessoal curioso pra ver o circo pegar fogo, que não se move nem pra frente, nem pra trás, mas tá ali, né? Então, é essa parte do posicionamento que é o que vende. Porque é você contar. Eu, por exemplo, não me posiciono nem politicamente, nem religiosamente. Por quê? Porque isso pode afetar as marcas, que às vezes tá atrelada a mim. Então, eu faço trabalho com a corrida, vem uma marca, tá fazendo trabalho comigo, me posiciono, eu firo a marca, então eu tenho que ter essa responsabilidade. Mas eu não deixo também com que isso interfira quem eu sou. Então, quando você falou, tem corrida, tem a família, e sempre tem uma história daquela corrida que eu vou fazer. Tem a história do treino. Tem a história... Por que eu tô fazendo um treino pra uma maratona? Pra quê? O que aquela maratona tá... Quantas maratonistas tem? Quantas mães fazem maratona? Várias. Muitos são maiores do que eu? Milhares. Mas elas mostram a vida real? Não, elas aparecem perfeitas, lindas, maravilhosas. E aí, quando eu falo, não é bem assim, não. E quem vê tênis percebe, é caro. Né? Quem vê, percebe. A galera fake. E tem a galera que é patrocinada por várias marcas. Aí corre, faz isso, aquilo, mas não fala, eu tô indo pra Berlim porque a marca tal pagou. Gente, eu não vou fazer Berlim, não. Vou fazer a maratona de Sorocaba mesmo. Por quê? Porque custa tanto, porque é assim. E isso é uma história. E aí é onde amarra, a pessoa fala, vou ficar aqui. A gente foi fazer a prova da Granada, uma prova feminina. 0, não tem um homem ali. Aí tá meu marido segurando meu filho. Olha, o marido dela apoia. Como eu faço pro meu marido me apoiar quando eu quero fazer uma coisa e ainda carregar o filho junto? Aí você conta uma história relacionada a isso. Aí eu conto como que funciona. Você sabe que é uma dúvida muito comum de quem já tá no Instagram, de quem tá começando, devo misturar profissional com pessoal? Tem gente que tem até 2 perfis, né? Agora, eu imagino que não, né? A ideia é que não. Exatamente. Vai depender. Então, assim, por exemplo, eu tinha 2 perfis. Porque na minha cabeça como que eu vou trazer a escola, o marketing, o digital e tudo mais, e a corrida. O perfil de corrida era postar aí. Fala de profissional. Aí eu falei, e agora, meu Deus do céu? E é difícil você ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu me via entrando, sei lá, no meu ambiente de galera e o ambiente de escritório. Então, eram pessoas diferentes em perfis diferentes. Quando eu uni as coisas, passou a ser a Isa. Ponto. Então, de manhã, quem entrar de manhã nos meus stories vai ver, 4h30 da manhã eu tô lendo, fazendo café, tá vendo as coisas acontecerem de uma maneira real. E aí eu coloco horário. E aí isso eu aprendi com a Virgínia. Aí eu falo que a gente tem que buscar as referências de quem dá certo, não só no nosso nicho. Sua rotina diária tá nos stories. Não tão elevada igual a dela, que ela lá posta escovando dia dente. inteiro. Não, essa parte eu não curto. Então eu faço o que eu curto muito. Então, café. Pô, eu não sou ninguém sem café. Então, eu acordo de manhã, tá lá meu café, minha leitura e tal. Só que eu tenho que fazer quando eles estão dormindo. Porque é assim que eu funciono. Tá. Pra quem não te segue ainda, quem não conhece, então, ainda vou entrando mais nesse assunto. Ok, o cara é pra ele botar o café no Nespresso, sem aparecer, apertar o botão e filmar. É isso que é pra ele fazer ou não? Ele vai contar uma história daquele café. É o que... Ele vai falar porque ele escolheu aquele sabor do café. Eu tenho um ritual. Tá. Eu falo que assim, o que você precisa trazer pra dentro do seu Instagram pra que seja você? O seu ritual. E tem gente que faz o ritual do café porque fulano fez e deu certo. E o cara nem toma café, ele tomava chá. Então, assim, se você toma chá de saquinho todo dia, 4h da tarde, não importa. Começa, que até a marca do chá de saquinho vai falar, olha, todo dia ele usa. Aí você começa a marcar. Vai chegar uma hora que você tá influente daquela marca porque você faz aquilo todo dia. A gente tava discutindo agora há pouco que a gente, na minha mala, na mala dele, nas coisas não pode faltar o omeprazol, de tanto café que a gente toma. Já tá nesse Mas isso é legal, assim, da rotina, né? Porque, às vezes, a criação de conteúdo, ela pode se tornar cansativa. Né? E uma obrigação de você criar. Tipo, uma das coisas, pelo menos pra mim, que me ajudou muito foi, cara, eu tô postando a minha rotina. Né? Eu sou fissurado em café. Então, todo dia de manhã, assim, eu só posto de manhã, eu esqueço o resto do dia, né? Falhas. Mas o meu café de manhã tá lá, minha prensinha francesa, eu vou lá, faço meu café, cara, minha leitura do dia tá lá. Todo dia de manhã que você entrar vai estar.
Tá. E depois eu não continuo, mas o café foi, porque... foi dormir. acabou. Daqui 24 horas tá lá Netflix, de novo. Exatamente, assim, o café e a foto da academia treinando vai estar lá. Uhum. Agora o resto eu não sei, mas esse é legal, porque assim, você começa a viver junto com a pessoa que tá fazendo aquilo ali. É exatamente isso. Tem um livro chamado Hooked, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele fala sobre você criar hábitos nas Não é do pessoas. Gary Vee esse não, né? Ele tem Não. estilo semelhante, mas tá. É um amarelo, assim, ó, Tá. ó, capa. Eu não vou lembrar o nome do autor. Mas ele fala sobre você criar... Ele é muito voltado para aplicativo, tecnologia. Aí eu falei, cara, eu não vou criar um aplicativo, pelo menos não agora. Como que eu vou trazer isso para realidade? Porque o que eu vejo de dificuldade nas pessoas? Leitura virou é bonito, postar que tá lendo. Aí o povo tá lendo, daqui a pouco muda. Mas e aí, o que você aplicou do livro no seu dia a dia? Se o seu livro não virou conteúdo, esquece, meu filho, você tá lendo à toa. Então, assim, o meu livro, eu li o livro em uma página. Eu tô com o negócio aqui do lado, tô anotando qual foi a ideia. Essa ideia dá pra fazer esse Instagram, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer esse post, dá pra fazer esse Reels. Beleza. Se aquilo não virar um conteúdo pra mim, eu li à toa. Então, eu não posso perder esse tempo. Eu não tenho esse tempo pra perder. Então, a minha rotina, ela é toda ali trazida. Eu vou vir no podcast. Eu falei, bom, vai que não dá tempo de eu gravar. E a gente tá na rua, eu não gosto de ficar muito celular na rua. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma agenda pra amanhã. Então eu coloquei assim, amanhã vai ter. E listei o que eu ia fazer. Uhum. E aí o pessoal, então amanhã eu sou obrigado a acompanhar os stories dela pra ver o que ela vai fazer. Uhum. Então o pessoal fala, então eu vou fazer. E aí isso, dentro do livro, como que eu apliquei? Já que é pra criar hábitos nas pessoas, que o hábito seja me ver todos os dias. Porque uma hora ela vai ver tanto eu publicar aquele link, que uma hora ela vai comprar. Cara, como é que você separa o que é pessoal do profissional, assim, em termos de quantidade? Porque se o pessoal vai só pela Isadora, ele não vai comprar, seu produtor vai. Ou eu tô errado nesse pensamento? Como é que é o nome da sua escola? Desculpa, a escola... A gente tem a Escola Digital para Mães. Escola Digital para Mães. Então tá, quanto que você fala dessa escola, por exemplo, que é o seu principal produto hoje, e quanto que você traz de vida pessoal? Pra poder linkar as duas coisas e não ficar maçante, né? Acredito que vida pessoal tem uns 70%. Sério, eu já ouvi a galera falar, sem conhecimento de causa, né? Tem que ser 70-30. Você vende o quê? Nada, né? Então tem muito também quem vende, aquela teoria de Pareto, né? De 80-20. Que 80% do resultado realmente é colhido pelo que você faz no dia a dia. Porque o como, é assim, a estratégia, o que você vai colocar de vendas, isso, a pessoa, se ela ler um livro, ela vai conseguir. Mas ela não quer só a técnica, ela quer aprender a técnica com você, do jeito que você faz. Então, quando eu entendi que funcionava assim, falei, então eu posso postar aqui. E foi o que aconteceu. Eu comecei a trazer a corrida, trazer meu filho. Ontem eu fiz um Reels dele dormindo lá e fiz um link com a corrida que não tinha nada a ver. E aí o pessoal, aí vira uma identificação. E eu tenho, assim, já li que tem vários tipos de post de venda, post disso. Pra mim só existe um tipo de post, o de identificação. Se você não se identifica, você scrolla pra cima. Acabou. Identifiquei, gostei desse título, eu vou ler. Eu me identifiquei. Tá. Se eu não me identifiquei, me identifiquei com as cores. Não me identifiquei. Gostei da foto, me identifiquei. E assim, pra mim é o conteúdo de identificação que gera venda, conteúdo de identificação que gera engajamento e assim sucessivamente. Se eu não me identifico com o outro, esquece. Então como que eu vou me identificar com uma pessoa que só vende? Ou não coloca a vida pessoal, né? Você vai identificar com o quê, né? E aí tem muitas pessoas que, voltando pra te responder a questão de ter o perfil pessoal e perfil profissional. Pra mim, os dois juntos, desde que o seu perfil profissional não seja uma marca. Então, podcast, ele pode te gerar equity, inclusive. Então, sim, é sim. melhor que ele seja ele. Sim, perfeito. Pode você ser Você o deve host. talvez você tenha um perfil da sua escola. Ou Já. ainda não? Entendi, tá. Só que ele é só para os alunos por enquanto, então ele não tá aberto. E o que a gente vê com alguns empresários grandes aí, diversos nichos, o cara tem a empresa dele, mas o perfil dele é gigante e é da empresa pequena, Vou dar um pouco exemplo relevante. maravilhoso, que é pra mim um dos melhores que tem hoje, além da Virgínia aqui. Todo mundo geralmente coloca ela. O Ale Costa da Cacau Show. A gente consome Cacau Show e assim, chocolate, maravilhoso, né? Tem outros. Você pegar o próprio Thiago Nigro que é você citou e história. o Grupo Primo.
Exatamente. Né? Ele Olha tem o tamanho lá... dele e olha o tamanho dela. Da Exatamente. empresa. Então tem as duas coisas. A gente segue os sócios e tem a Malu Perini e o Bruno Perini. São perfis, são 3 perfis. Você tá mais interessado na rotina deles do que... Eu gosto de ver lá o podcast, eu gosto de acompanhar a agenda de quem vai estar lá, beleza. Entrei aqui. Pra mim, esse Instagram é consultivo. Agora, quando eu quero saber do que eles vão falar, eu vou direto neles. Então, essa faz a diferença. Então, eu quero acompanhar, eu acompanho mais a Malu e ele acompanha mais o Bruno. Já mexi assim, né? E aí, ela tá postando lá, pô, ela fechou a loja. Por que ela fechou a loja? Eu quero saber o que aconteceu. E aí, ela responde uma caixinha que, opa, aí aquilo vira um o que aconteceu, que eu não posso errar, porque ela também é empreendedora como eu, e aí eu preciso aprender com o que ela fez aqui. Que insight dá pra tirar disso? Exato. Aí eu falo, entendi. Então ela tava acabando com o tempo dela, e ela tava trazendo o lado pessoal. Ela não tava tendo tempo de qualidade, ela tava chegando atrasada no podcast, e então assim, então nem todo negócio é bom pra quando você é grande. Sim. Porque a gente tá fazendo constantemente, eu vou crescer. Quando eu vou falar não? Que a marca mais valiosa da Malu, do Bruno, são eles mesmos, eles. Né? Se eles saírem do sócio, abrir outro podcast, Bruno e Malu, você nem investir. Né? Exatamente. Então, assim, o que faz com que... Vou dar o exemplo... vou puxar a sardinha. Dar o exemplo do livro. Quando eu fiz o livro, quem é que vai comprar a Isadora Domingues? Que é a Isadora Domingues na fita do pão. Não tá nem na Amazon. Quem é que vai comprar isso aqui? Vou fazer... Como que eu vou fazer esse enlace para as pessoas se interessarem? Eu comecei a falar, gente, eu vou realizar um sonho de infância, que é contar a minha história via um livro, porque eu falava pra minha mãe que ia ser escritora pequenininha. Aí, como assim? Como que você vai fazer isso? Como que escreve um livro? Como que publica um livro? Mas não é barato. E aí, comecei a contar. Quando veio o prefácio do Joel, eu falei, isso tem que estar. E aí gravaram pra mim o dia que ele fez o prefácio, porque ele fez ao vivo e tal. E eu falei, eu preciso contar a história do prefácio. O prefácio do Joel vende meu livro. Mas não é porque a minha turma de mãe geralmente não conhece o Joel. É uma bolha que a gente vive que tá lá acostumado. Então eu preciso dar autoridade ao Joel, mostrar quem é ele, pra contar a história do livro. E aí mostrar ele contando pra Natália Biuri que ele fez o meu prefácio num evento que eu não estava. Então, aquilo marcou a cara dele. E aí eu falei, então, eu filmei tudo, compilei no Reels, e aquele conteúdo fez com que vendesse. Era um conteúdo pessoal. Boa. Não, exato, porque assim, isso é até uma curiosidade, mas é legal, porque você faz uma associação positiva, né? Então você associou com alguém que já é uma referência, e isso é legal. A gente usa isso até no próprio podcast também, quando tem um convidado, né? Então assim, eu uso a associação positiva do Danilo, né? Então o Danilo tem mais referência nas redes sociais, então a gente usa isso pra poder chamar o convidado e pra poder gerar conteúdo também. Eu já saí daqui sabendo que eu não sei nada. Tem que ver tudo. Cara, mas assim, falando sobre o livro, né? Então pra quem não conhece, depois você vai contar mais, mas eu vou deixar aqui, ó. Onde é que a gente compra esse livro? Tá no meu destaque. Tá, então depois eu vou deixar o link aqui do perfil pra você seguir e já ver. Já fala seu perfil também, que tem gente que não lê. Isadora Domingues. Isadora Domingues. Isadora Domingues, você vai achar. Ótimo. O livro se chama Atleta da Vida Real. Como é que foi escrever esse livro? Porque assim, eu tenho uma curiosidade, né? Tipo, cara, o que é escrever um livro? O máximo que eu consigo escrever é uma redação, muito mal feito. Né? Mas assim, cara, como é escrever um livro? Como é que foi o desafio? Porque você publicou sem editora, não foi isso? Sim. Então, conta pra gente aí, como é que foi esse desafio aí? Então, a primeira... sempre tem uma história, tá vendo? A primeira vez eu fiz um curso de coaching e eu cheguei no cara lá que tinha vários livros, professor, falei, bom, ele é dono da escola, ele vai saber me responder. Aí eu cheguei nele e falei, como que eu faço um livro? Aí ele olhou pra mim, de cima a baixo, e fez, primeiro você precisa ser alguém. Aí eu olhei e falei, muito bem, então tá bom, já sei como que eu vou publicar o livro, porque eu sou alguém. Todo mundo tem uma história boa pra ser contada, se ela for contada. Já deixa a roupa do coaching aqui também pra Aí eu falei, esse aí eu vou ter prazer de ir lá cancelar ele. Aí eu falei, então tá bom. E isso foi em 2019. O livro saiu em 2023. E aí eu falei, beleza. E aí sempre fiquei com essa história, porque eu já tinha parte do livro escrita. Quando eu era adolescente, as partes mais difíceis da minha vida eu escrevia. Então, eu tive muitas partes. Tive assédio sexual, tive abuso psicológico, tive muitas coisas na infância. Então, eu escrevia pra aliviar. Então, era uma maneira que eu tinha de contar pra alguém no papel. E aí, eu fui passando isso pro computador. E, assim, não tinha ideia de quantas páginas tinha, nada disso. E num dos cursos do Joel, eu conheci a Mari Coelho, que é do Fala Mais Mari, pra quem for lá depois, ela que faz essas produções. E aí, ela falou assim, eu extraio método e livro das pessoas.
através do áudio. Aí eu falei, oi? E aí ela começou a fazer... Aí eu falei, mas eu já tenho uma parte escrita. Aí ela falou assim, aí vai de você pode escrever tudo, fazer... Aí ela faz lá uma reunião e eu comecei a trazer a história. E foi muito difícil contar, porque a gente trouxe pontos, um deles, até a disciplina tem aí, um desses pontos, e eu falei, como que eu vou falar sobre isso? Então eu escrevia, chorava, falava, escrevia, chorava, e eu não conseguia passar pra ela. Porque era muito mais difícil você contar a história que você nunca contou nem pra sua mãe, sabe? Então era uma coisa assim, como que eu vou falar sobre um ponto que eu não falei nem pro meu marido, que minha mãe não sabe, só eu sei. E uma galera vai ler depois. Então, e aí eu tinha um outro ponto, quem é que vai querer ler isso? Então a gente se sabota. Pra que eu tô gastando uma grana pra fazer isso aqui? Quem é que vai querer ler isso? E aí eu comecei a me sabotar. Ele falou, não, aí chegou o marido e falou, não, você tá fazendo isso aí, você vai até o final agora, você vai fazer. E aí eu fui fazendo, e aí quando eu terminei todos os áudios, que eu consegui rever os textos que eu tinha feito quando adolescente, partes quando criança e tal, que eu tinha algumas coisas, outras eu perdi, então tinha que ler e aí refazer, eu lia em áudio. E aí ela fez toda a transcrição, editou tudo bonitinho, trouxe pra eu ler. Aí a gente refez ali algumas partes pra ser eu, né? Pra não ter nenhuma interferência de ninguém. Porque é diferente do ghostwriting, né? Que vai chegar lá e vai rascunhar a tua história da visão dele. E aí saiu eu falando. E aí o que eu acho mais engraçado, que a intenção de como eu falei a história, as pessoas mandam pra mim assim, nossa, eu escuto sua voz quando eu leio o livro. Caramba. Aí eu acho muito louco isso. Eu falo, nossa, parece realmente que materializou. E aí foi quando ela fez a produção, ela entrega toda a parte de design, já diagramado, e a parte de impressão é contigo. Então a impressão também sou eu. E aí a gente manda pra gráfica, a gráfica faz e eu faço por lotezinho. E o digital tá na Amazon? Ainda não. Ainda não. Ainda não. É muito difícil, tá? Parte do digital ali da Amazon, porque existe... você faz o cadastro, aí eles não aprovam o teu cadastro, aí aprova o cadastro da empresa, aí eles vê que o livro não tá cadastrado na empresa, aí volta pro... é um saco. Tá quase. E foram 4 anos pra escrever o livro ou não? Não, eu tenho partes desse livro escrita desde que eu tinha uns 10 anos. Quando, assim, eu peguei para escrever... Eu lembro de uma aula de português que a professora falava assim, eu quero que vocês escrevam a coisa mais difícil da vida de vocês que aconteceu nas férias. E as crianças realmente tinham coisas ridículas escritas, assim, que era, eu caí de bicicleta, e eu não, eu tava relatando um caso de violência doméstica. E aí a professora olhava pra mim, e não tinha ainda a cultura Nem de... ela tava esperando isso, não. Eu vou chamar conselho tutelar, essas coisas não existiam, meu padrasto era policial militar, conhecido na cidade, então ninguém ia contra o que ele ia fazer. Então, assim, os professores sabiam o que acontecia, mas ninguém nunca fez nada. E aí eu deixava escrito e aí esse escrito eu sempre guardei, e aí eu guardava e eu passava pro computador depois, quando eu fui ter acesso ao computador, lá em 2016. Dos capítulos do livro, qual você mais gosta e qual foi o mais difícil de escrever? Nossa, eu acho que eu não sei, eu acho que o comprometimento eu acho que é o mais difícil. Porque eu descobri que era comprometida. Então, assim, eu descobri que era comprometida com a minha vida porque era instinto de sobrevivência. Não foi uma coisa assim, eu vou ser comprometida com a dieta porque eu quero ficar bonita, porque não sei. Não foi. Era pra fugir de alguma coisa ruim. E essa acho que foi a mais difícil. Legal. É que eu fui passando aqui, né? Eu peguei o livro agora. Eu gosto de ver o que tá escrito e tentar extrair alguma coisa do que foi escrito. Porque, cara, eu acho sensacional as pessoas que têm a capacidade de contar a sua história. Né? Eu gosto muito de livro, né? Quem gosta de livro sabe que a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. O cheiro da página, né, cara? Digital não dá, assim, de verdade. Kindle não é igual. Não, me desculpa, eu sei que vocês gostam de Kindle aí, mas não tem jeito, eu gosto do livro. E me chama muita atenção um dos capítulos aqui, que é a parte 2, que é a parte de disciplina, né? E aí eu peguei pra ver que agora você fala sobre fé, o campeão agradece. E eu achei legal porque você escreveu aqui, ó, só vou voltar no texto pra ler. Não tava nem no nosso script aqui, tá? Mas é o que eu achei que agora eu achei legal da gente poder comentar. E você falou que tem coisas que são treináveis, né? E principalmente a parte da disciplina. Deixa eu voltar na página lá, que acho que é 81. E aí você colocou num texto, numa parte aqui, dizendo o seguinte: disciplina é uma habilidade, mas ter fé também. Como é isso pra você? É que assim, a fé pra mim foi testada muitas vezes. Então eu achava, primeiro, eu fui filha do primeiro casamento que não deu certo. E eu não me via parte da família da minha mãe nem do meu pai.
Então, eu era uma criança que, quando sentava no sofá, essa foi uma das coisas mais difíceis que eu falei pro meu marido, inclusive, porque hoje a gente tem um filho, eu olho ele super enturmado na família, ele sente que é da família, e eu não me sentia, então eu sentia a filha bastarda que tá atrapalhando a vida da família. Então eu sentava de um lado do sofá, os meus irmãos com o pai deles e a mãe sentava do outro lado. Quando eu vinha pra casa do meu pai era a mesma coisa. Então eu tava sempre sobrando. E aí era assim, eu tenho fé que eu vou construir minha família ainda. Mas eu não pensava em ser mãe porque eu tinha trauma. Porque eu ouvi por muito tempo. Porque eu tive você, eu não pude fazer medicina. Porque eu tive você, eu não tive vida. Porque eu tive você, eu perdi oportunidade. Porque eu tive você... Então eu falava, se eu tiver um filho, vai acabar com a minha vida. E foi quando eu conheci meu marido, que foi a primeira vez que eu tive vontade de ser mãe. E hoje eu falo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter o filho. E foi difícil porque a gente fez várias mudanças, né? A gente teve que mudar... Ele tinha uma empresa, teve que mudar a sociedade, teve que vender parte dele por obrigação. Então, várias dissoluções que foram fé. A gente não sabe o que vai fazer agora e a gente ainda tem um filho. E agora? Então, não é... Qual é aonde eu vou... O que eu vou fazer? Onde eu vou me escorar? Porque antes, fosse só eu... Agora não é. Sou eu para alguém. Deus tem um propósito para mim. Tem alguma coisa aqui. Eu fiz 9 lançamentos com esse último que a gente fez. 7 deram errado. 7. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um lançamento, meu filho fica doente. Todas as vezes. Ele tem problema de garganta, ou ele fica doente, ou ele tem uma febre. Já tá esperando pra próxima, já até marca. O gente próximo lançamento é em julho, você já marca uma consulta no pediatra. Então, a mais ou gente menos espera porque... dizem que a energia da mãe até os 7 anos interfere muito na criança. E eu sou muito traumatizada com o lançamento. A gente vai fazer lançamento e eu falo, meu senhor, não, vai dar tudo certo. A sua escola é só através de lançamento ou não é um produto perpétuo? Não, agora é um produto perpétuo. Tá. A gente fez o lançamento para que ele ficasse no perpétuo. Legal. Porque não dá pra... porque como uma escola, eu quero aprender marketing agora. Se a tua não tá aberta, eu vou pra outra, né? Exatamente. Então, assim, existem escolas por turma? Existe. Mas eu quero receber todo dia alguém. Sim. Eu acho que tem que estar aberto as portas todo dia pra alguém. E aí, assim, eu vou ter fé que mesmo não dando certo agora, é porque eu errei alguma coisa, eu preciso aprender. Eu preciso estar pronta para que dá certo. Eu preciso estar pronta. Então, assim, o processo inteiro da minha vida, quando eu vou olhar, falar, eu tive um ponto aqui que eu errei. Então, o casamento primeiro. Eu errei. Eu errei em ter saído da casa da minha mãe, mas era mais fácil sair da casa dela que continuar com ela. Então, isso eu repetiria. Foi um inferno, mas eu repetiria. Então, sabe aquela história do... Se você tá no inferno, continua correndo que você vai ser mais rápido. Não abraça o capeta, continua correndo que você vai ser mais rápido. E foi por aí. Então, assim, será que é isso mesmo que você quer? E tem uma frase que o Joel fala muito, que ele fala assim, os seus sonhos vão te testar. Vão. Eles vão te testar. Porque se você pede algo muito grandioso agora, e você não tá pronto... Se a entrega é você vai fazer o que com aquilo? Então, você precisa estar pronto, precisa construir uma base. Então, para mim, a fé, ela é uma habilidade de quando não tá dando certo, você persistir que é aquele caminho. Top. Acho legal, assim, porque a fé, para cada pessoa, vai ter a sua própria definição do que você passou na sua jornada, né? E para mim, muitas vezes, a fé é você dar o passo sem você ver o chão, tá ligado? E a gente tem essa grande dificuldade, né? Então, a gente foi acostumado, não, deixa eu ver se vai dar, deixa eu ver se tem como eu mergulhar ali pra eu ir. E muitas vezes isso não vai rolar, ainda mais pra quem atua no digital, pra quem é empreendedor principalmente. Você não vai ver o chão. Pastor, eu não tenho uma religião formada assim, mas eu gosto de ouvir alguns assim, né? E o pastor Cláudio Duarte fala um negócio que é muito engraçado. Ele fala, imagina se Deus chegasse em você e falasse assim, a sua vida vai ser assim. Pra você conquistar isso, você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Você não ia aceitar. Porque a gente não tá propício pra dor. A gente só tá propício pra qualquer coisa boa. Então, será que realmente você ia querer aquilo? Se você soubesse tudo que você vai passar quando você fala, eu quero X. Então, eu falo, realmente, às vezes a gente quer e fala, ai, meu Deus, onde eu errei? Tá bom, vou voltar pra trás e vou fazer de novo. E isso foi no empreendedorismo, isso é na corrida, isso é como mãe, isso é como esposa. Então, sempre quando eu olho e falo, tem alguma coisa que não foi legal aqui. Se foi... tá faltando disciplina? Treina mais. Não conseguiu o tempo que... A gente fez a prova da Granada agora. Foi sensacional. Eu amei o tempo. Só que quando eu olhei que eu tava em 8ª, eu falei, por que eu não sou a 5ª? E subi no pódio. O que eu não fiz? Eu fui fraca, porque eu vi lá que tinha 5, achava que era a 5ª e relaxei. Se eu soubesse que eu era 8ª, eu tinha me esforçado mais para ir até a 5ª. Então, eu falhei.
eu mereço o 8º lugar e a 5ª merece o 5º. Então é olhar, sabe, até onde o meu esforço leva realmente ao meu resultado. Ótimo. Pegando aqui um dos pontos que a gente escreveu pra gente finalizar, eu separei, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, né? E uma das que eu separo pelo menos umas 3 que eu gosto de guardar sempre pro finalzinho ali. Mas uma que eu escrevi foi, quais são as suas principais inspirações hoje? A primeira de todas é o meu marido. Pra mim, é a pessoa que mais mudou a minha vida. É assim, de mentalidade mesmo. Eu tinha uma mentalidade muito caixinha. Era aquilo que todo mundo faz. Estuda, trabalha pra ficar o resto da vida fazendo aquilo que não gosta pra ganhar um dinheirinho que talvez não dê pra nada e você dependa do governo. Pra mim, essa foi a maior mudança de mentalidade. Pra mim, vender era renda extra. Você faz a rendinha. Hoje, venda pra mim é um hábito. Então, assim, eu tenho que vender todo dia. Ponto. E se não, fale. Então, eu tenho que vender todo dia. Se eu tô fazendo um conteúdo e não vender hoje, ele vai ter que vender amanhã e assim sucessivamente. Então, pra mim, é ele. A minha inspiração externa... Nossa, é difícil. Caiu tantas as imagens das pessoas nesse último ano pra mim que ficou difícil. Mas pra mim, eu tenho ali como... A esposa do Joel, a Lalas, gosto muito do Joel, mas se não fosse ela, eu vejo nos bastidores que se não fosse ela, ele não seria o Joel J, na minha opinião. E a outra, minha mãe, porque aguentar tudo que minha mãe passou, eu não sei se eu teria estômago. Então, realmente, são essas 3 pessoas hoje. Você já pensou em desistir alguma vez? Todos os dias. E o que te fez continuar? Existem algumas coisas que me fazem continuar. 2 são principais. Uma é o meu filho. Não tem opção D. E a segunda, eu não sei como, não sei explicar, eu sei que vai dar certo. Eu não sei explicar. Eu me vejo nos lugares quando eu falo, eu vou palestrar para X mil pessoas. Eu me vejo naquele lugar. Quando? Não sei, mas eu me vejo ali. Então, eu só tenho que continuar. Então, dói, vai dormir, chora, vai dormir que passa. E pra quem tá assistindo, tá ouvindo a gente, que depende do processo que ela esteja, né? Ou empreendendo ou não, às vezes é mãe ou vai ser mãe, ou talvez, cara, nosso público ele é bem diverso, então a gente às não vezes tem nem quer especificamente. ser mãe. Mas que recado você deixaria pra essa galera que tá assistindo a gente, que é mais voltado pra parte de empreendedorismo? A disciplina é um hábito que precisa ser trabalhado todos os dias. Porque se a gente não tiver disciplina, não tem o porquê continuar. Porque tem dia que não vai dar certo. É ela que vai te manter. Disciplina, muitas vezes, fazer tem que ser feito mesmo que você não queira fazer. Não é fácil. Eu falo, processo de maratona, a gente até entrou, né? Maratona, eu sou ciclo dependente de maratona. E quando eu tenho uma maratona pra fazer, o dia que eu falhar, são alguns quilômetros que eu deixei da maratona pra trás. Eu não posso deixar pra trás. Então, é difícil acordar de manhã, no dia frio de São Paulo, 5:30 da manhã, e correr na rua com perigo de ser mulher. Sim, e deixar meu filho que dorme com a gente, tudo bonitinho ali. É difícil, mas eu olho pra ele e falo assim, a mamãe foi treinar hoje, filho. E ele gostar, eu tô deixando um exemplo. Agora você fala, então, filho, sabe o que é? A mamãe tava com preguiça, a mamãe não foi hoje? Eu tô falando pra ele que eu sou uma mulher preguiçosa. Eu não posso fazer isso. Então é fazer, apesar de qualquer coisa. E pra fechar, falando de maratona, quantos já participou e vai participar alguma esse ano? Como é que tá o cronograma? Eu participei a primeira vez em 2022, Maratona do Rio. E vou voltar pro Rio esse ano pra melhorar o tempo. Mas maratona mesmo, 42? Maratona, 42. Eu fiz a primeira vez em 3h45 e agora eu quero fazer em 3h30. Então, nesse ano, esse é o foco. Depois tem de 30 km, tem quase uma meia maratona por mês, mas essa é o foco principal. E eu vou pro Quênia, né? Agora, no final de abril pra maio, eu vou ficar 15 dias no Quênia. Sem família nenhuma. Correndo? Vai pra correr. Correndo com os quenianos. Corre pra caramba. Treinando, né? Vai treinar ou tem uma competição específica? Não, a gente vai fazer uma imersão com os quenianos. Os caras mais rápidos do mundo. Na savana, leão atrás. Essa é a imersão. Vai ser cara, imersão desse jeito aí. Não, esses dias eu tava vendo um Reels, né? Eu comecei a correr, né? Não cheguei no nível de maratona ainda, mas eu gosto muito da disciplina. Né? Pra mim é uma coisa que, cara, tá na minha rotina, no meu dia a dia. Então, a corrida me trouxe muito isso em alguns momentos bem complicados da minha vida. A corrida era algo que, tipo, cara, me tira do mundo. Isso aí. Sou eu, meu fone de ouvido, a minha música e já era. E eu tava vendo o Reels esses dias, o treinamento do keniano. Mano, é bizarro. Tipo, o pace dos caras é 3, mano.
2,58, 2,44. Entendeu? Tipo, o cara corre, mano, 1 quilômetro em 3 minutos. Eu faço em 6, morrendo. Então, tipo assim, cara, é bizarro os caras. Então, acho que vai ser uma baita experiência, né? Vai ser uma baita experiência. Que e legal. foi difícil, viu? Porque 15 dias ficar longe do meu filho, nunca fiquei mais que 5. E ainda, quando eu fiquei longe dele, eu tava com meu marido. Dessa vez eu vou sozinha. Essa é a parte mais difícil. Com certeza. Cara, que legal, assim. Eu gosto muito desse conteúdo, dá pra gente ficar mais algumas horas aqui. Danilão, tem mais alguma pergunta? Não, cara, eu acho que é isso. A aula foi uma aula sobre conteúdo que vende, que eu acho que dá pra gente resumir muito nessa questão do storytelling. E enquanto ela tá falando aqui, eu tô refletindo sobre algumas pessoas que eu admiro em redes sociais, realmente são os baita contadores de história, e como o pessoal introduz a vida pessoal, né? Porque senão você não tem tanta história pra contar assim, você vai ficar contando história de terceiros, você tem que trazer experiência própria, você tem que ter vivência. É o que te diferencia. É a tua marca digital. Né? E a autenticidade, cara, numa era que todo mundo copia todo mundo, irmão, você ser vida real é a coisa que vai funcionar. Então, cara, legal. Obrigado pela participação, por estar aqui. Gostei muito. Ó, já deixa aí. Vocês. A gente vai deixar as redes sociais da Isadora aqui. Então vai lá, já clica aqui, já segue. Se você quiser o livro, tá no destaque dela também. E é claro, não deixe de, curtir, comentar, compartilhar. Cara, dá trabalho fazer isso aqui. É bom pra caramba. A gente tem uma aula com cada convidado que vem, mas dá trabalho. Né? E vou deixar também é no YouTube o seu podcast, né? No meu canal mesmo. No canal, eu vou deixar aqui também o link do canal. Vai lá, assiste, comenta, que vai ser bem legal. Já curte lá também, né? Se inscreve no canal. Dá a moral, né? Por favor. Gente, obrigado, Isadora, mais uma vez. Valeu. Danilão, Muito tamo obrigada. junto. É isso aí. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu, fui. Abraço. Tchau, tchau.